Existe um tipo de sofrimento que não precisa de nenhum motivo real para existir. Não precisa de dor física, não precisa de perda concreta, não precisa de ameaça presente. Precisa apenas de uma coisa: do futuro. Você se preocupa com o que pode acontecer amanhã, com o que pode dar errado na semana que vem, com o que pode mudar no ano que vem. Sua mente viaja para frente no tempo e sofre lá, em antecipação, em previsão, em preparação para dores que talvez nunca cheguem. Sêneca, o filósofo estoico que viveu no século I depois de Cristo, conselheiro de imperadores e um dos escritores mais lúcidos da história, dedicou grande parte da sua obra a esse problema específico. Não porque era ansioso por natureza, mas porque entendia que o medo do futuro é o maior ladrão de presente que existe. E tinha um método preciso para lidar com ele. Esse método tem 2000 anos e funciona melhor do que a maioria das coisas que foram inventadas depois. O futuro tem uma característica que o torna especialmente perigoso para a mente humana. Ele é infinito em possibilidades. O presente é o que é concreto, limitado, real. O passado já aconteceu fixo, imutável, conhecido, mas o futuro pode ser qualquer coisa. E uma mente sem treinamento vai naturalmente para os piores cenários possíveis dentro desse infinito de possibilidades. Não porque você é pessimista, mas porque seu cérebro foi construído para detectar ameaças. É um mecanismo de sobrevivência com milhões de anos de evolução. Num mundo ancestral, superestimar o perigo era adaptativo. Melhor se preparar para um leão que não existe do que não se preparar para um que existe. Mas num mundo moderno, esse mesmo mecanismo transforma incertezas normais em catástrofes imaginárias. Deixa eu te dar uma metáfora. Imagina uma lanterna numa noite escura. Você aponta para frente e vê apenas alguns metros à sua volta. O resto é escuridão. Sua mente ansiosa não vê escuridão neutra. Ela vê ameaças em tudo que não pode iluminar. Projeta perigos nas sombras. Cria monstros no que não consegue enxergar claramente. Sêneca escreveu: há mais coisas que nos assustam do que coisas que nos machucam e sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Você não está sofrendo do futuro. Está sofrendo da versão do futuro que sua mente construiu na escuridão além da lanterna. E essa versão quase nunca corresponde ao que realmente acontece. Sêneca não pregava otimismo. Não dizia pense positivo. Visualize o melhor. Acredite que vai dar certo. Ele era muito mais honesto e muito mais eficaz do que isso. O método de Sêneca para lidar com o medo do futuro tinha 3 movimentos distintos. E cada um deles ataca o problema de um ângulo diferente. O primeiro movimento era o que ele chamava de circunscrever o medo. Quando você sente medo do futuro de forma vaga e difusa, aquela angústia sem nome que ocupa o peito sem ter forma clara, Sêneca dizia que o primeiro trabalho é dar forma a esse medo, nomeá-lo, delimitá-lo, torná-lo específico. Não estou com medo, estou com medo de perder esse emprego, não estou ansioso. Estou preocupado que essa relação não funcione, porque um medo sem nome é infinito. Um medo com nome tem tamanho, e tamanho pode ser avaliado, questionado e enfrentado. Deixa eu te dar uma metáfora. Imagina uma sombra numa parede. Sem luz direta, a sombra parece enorme, distorcida, ameaçadora, sem forma definida. Quando você acende a luz e vê o objeto que projeta a sombra, quase sempre descobre que é menor do que parecia. Às vezes é apenas uma xícara, uma chave, um livro. Nomear o medo é acender a luz. A sombra não desaparece, mas volta ao tamanho real do objeto que a projeta. O segundo movimento era o que Sêneca chamava de examinar o pior caso real. Depois de nomear o medo, ele perguntava: e se isso realmente acontecer?
não na versão catastrófica que a mente ansiosa constrói. Na versão realista, o que concretamente aconteceria? Se perder o emprego, o que de fato acontece? Você fica sem renda por um período, precisa buscar outro. É difícil, é desconfortável, mas é sobrevivível. Sêneca dizia que quando você examina o pior caso com honestidade, sem exagero, sem dramatização, quase sempre descobre que é tolerável. Não bom, não fácil, mas tolerável. E tolerável é completamente diferente de catastrófico. O terceiro movimento era o retorno ao presente. Depois de nomear o medo e examinar o pior caso, Sêneca perguntava o que escreveu numa carta. Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Tudo é alheio, só o tempo é nosso. E o único tempo que você realmente possui é o presente. O futuro ainda não chegou, o passado já foi. Sofrer pelo futuro é gastar o único tempo que você tem, o agora, num lugar que ainda não existe. Sêneca era um escritor prolífico. Deixou mais de 120 cartas filosóficas escritas para seu amigo Lucílio, mas claramente também escritas para si mesmo. E em muitas dessas cartas ele fazia algo que parece simples, mas é profundamente eficaz. Ele escrevia sobre seus medos, não para ruminar, para examinar. Existe uma diferença fundamental entre pensar sobre um medo e escrever sobre ele. Quando você pensa, o medo permanece na névoa fluido, sem forma, capaz de crescer e se transformar sem que você perceba. Quando você escreve, o medo precisa tomar forma concreta. Precisa de palavras, precisa de limites. E no processo de encontrar as palavras certas para descrever o que teme, você inevitavelmente começa a examiná-lo com mais clareza do que o pensamento permite. Deixa eu te dar uma metáfora. Imagina que você está carregando um peso nas costas. Enquanto está carregando, você sabe que é pesado, mas não sabe exatamente quanto pesa. Quando você coloca no chão e olha para ele, descobre o tamanho real. Às vezes, é menor do que parecia enquanto estava nas costas. Às vezes, é maior, mas agora você pode decidir o que fazer com ele em vez de apenas carregá-lo sem escolha. Escrever sobre o medo é colocá-lo no chão, é passar do carregamento inconsciente para o exame consciente. E exame consciente é o primeiro passo para qualquer transformação real. O método de Sêneca não precisa de horas de prática diária. Precisa de intenção e de consistência. Aqui está como aplicar na sua vida começando agora. O primeiro passo é o inventário semanal de medos. Uma vez por semana, não todo dia para não se tornar obsessão, você pega um papel e lista os 3 maiores medos sobre o futuro que estão ocupando espaço mental nessa semana. Não em forma de sentimento, em forma de frase específica. Tenho medo de que isso aconteça. Estou preocupado que aquilo mude. O segundo passo é examinar cada um com as 3 perguntas de Sêneca. Isso que temo é real ou é a sombra na parede? Se acontecer de verdade é tolerável ou é catastrófico? O que depende de mim fazer agora em relação a isso? Quase sempre você vai descobrir que a sombra é maior que o objeto, que o pior caso é tolerável. E que existe pelo menos uma ação concreta disponível para você agora. O terceiro passo é a âncora no presente. Toda vez que perceber que sua mente viajou para o futuro e está sofrendo lá, traga ela de volta com uma pergunta simples. O que está acontecendo agora, neste momento? Não amanhã, não na semana que vem, agora. Sêneca passava horas todo dia com esse exercício. Não porque era fácil, mas porque entendia que o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. E que gastar o presente sofrendo pelo futuro é o único desperdício que você nunca pode recuperar. Sêneca viveu sob Nero, um dos imperadores mais instáveis e cruéis da história romana. Ele sabia que podia ser executado a qualquer momento.
que o futuro era genuinamente imprevisível e potencialmente fatal. E ainda assim, escrevia sobre a beleza do presente, sobre o desperdício de sofrer pelo que ainda não chegou, sobre a liberdade que existe quando você para de ser refém do amanhã. No final, Nero ordenou sua execução. E os relatos históricos dizem que Sêneca morreu com a mesma serenidade com que viveu. Não porque não tinha medo, mas porque havia passado décadas praticando não deixar o medo do futuro roubar o presente. Você provavelmente não enfrenta o que Sêneca enfrentou, mas enfrenta o mesmo mecanismo à mente que viaja para a frente no tempo e sofre lá. A lanterna que projeta monstros nas sombras que não consegue iluminar. A sombra na parede que parece enorme até você acender a luz. O futuro vai chegar do jeito que vai chegar. Você não controla isso. O que você controla é se vai gastar o presente sofrendo por ele. Acende a luz. O objeto é menor do que a sombra.